Mais um trecho de Aeroplane. Estamos de volta ao Calei de hoje, que, como eu diria Carmen Miranda, está um pouco americanizado. O papo é esse, a influência do comportamento e da cultura americana na nossa vida. A gente vai continuar já esse papo, mas antes, quero que você participe das nossas promoções. Nada mal começar a semana faturando ingressos para o cinema. Então corre lá na página do Calei, no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Ainda hoje vamos escolher uma sortuda ou um sortudo para curtir um cineminha com acompanhante em uma das salas da Cinearte em BH e região. Que tal já garantir a pizza de sexta-feira? O Caleidoscópio te dá uma força. Você pode ser o ganhador da semana e receber em casa uma pizza grande quentinha com refri 2 litros. Não fique de fora dessa, vá ao nosso site e concorra. Mas se sua fome não aguentar até o fim da semana, ligue e peça a sua bitela. Isso aí, ligue lá na bitela e peça a sua pizza. A gente vai continuar agora o papo. Pablo, que termo eu posso usar para... Não é só influência, é mais do que isso. Quando um artista, por exemplo, pega emprestado, talvez... Pega emprestado sem dar um crédito, né? Dando crédito ou sem crédito, né? Isso acontece muito, assim. O sample é uma coisa que é muito utilizada hoje em dia, né? Para composição musical, né? Assim, a gente tem grandes artistas, Rihanna, Madonna, a própria Beyoncé, que compõem músicas a partir de trechos de músicas que já existem. O sample é justamente esse trechinho que identifica uma música que pode ser reutilizado desde que se use. Se dê os créditos, né? Se dê os créditos e pague pelo que a música faturar posteriormente, né? Só que houve um caso muito interessante de um artista famosíssimo, né? O Gautier. A música que vocês com certeza conhecem, Somebody I Used to Know. Ele usou um trecho de uma música brasileira. E aí é interessante para a gente pensar nesse intercâmbio que, às vezes, o caminho inverte, né? O fluxo inverte de sentido. Ele sampleou sem dar crédito a uma música de um músico brasileiro, do Luiz Bonfá, e esse músico ele é falecido já. Só que a família do músico percebeu, até quando a música estourou, e entraram com uma ação assim, de milhões de reais, assim, e o Gautier teve que pagar por conta desse sample que não estava acreditado na música. Vamos ouvir? Tá vendo? É isso. E é um trechinho pequenininho, né? Mas é muito fácil de identificar, né? Acharam que a gente não ia perceber. Acharam que passaria batido. Isso é muito comum na música, né? Como a gente disse. Que outros exemplos você se lembra aí? Tem exemplos interessantes dessa inversão mesmo, né? De quando o Brasil oferece material para essa criação, né? Teve o caso da Jennifer Lopez, que ela fez aquela música On The Floor, que ela usava um trecho de Chorando Se Foi, né? Aquele clássico da lambada. Aí eu estava pensando aqui, teve o Pet Shop Boys, uma dupla de música eletrônica, que eles usaram também um trecho de uma música do Olodum. O próprio Michael Jackson já chamou o Olodum para tocar também com ele. Aí o Olodum gravou um sample e ele usou também numa música dele, né? Então tem esses casos também. Eu lembrei aqui também, o Black Eyed Peas fez com o Sérgio Mendes, né? Verdade. E uma música que o Sérgio Mendes estava um pouco no ostracismo e acabou jogando ele para cima de novo. Então, talvez um lado positivo disso. E a cultura brasileira, no caso do Black Eyed Peas, eles gostam muito, né, da música brasileira, né? Então, eles sempre homenageiam a cultura brasileira. Eu acho essas coisas o máximo. Tem uma cantora, Mia, não sei nem se assim se pronuncia o nome, que colocou um sample de funk no meio da música. É muito bom. Funk danga. Tem vários exemplos dessas misturas que são bem bacanas mesmo. Rodrigo. O próprio Red Hot Chili Peppers, ele não usou sample, mas ele contratou um percussionista no penúltimo disco, um percussionista brasileiro, gravou o disco e fez a turnê toda com eles. Até aquele som brasileiro, aquela percussão bem bacana, legal. Olha só. É legal demais, né? E sobre esse fluxo invertido da cultura, é interessante a gente pensar, porque o cinema norte-americano, né, assim, ele é dominante no mundo inteiro, né? E a gente consome, às vezes, muito mais cinema norte-americano que o brasileiro. E o Dona Flor e Seus Dois Maridos, um filme brasileiro, ele já teve um remake norte-americano. É claro que eles transformaram toda a narrativa, toda a história do filme numa história da cultura norte-americana. A Dona Flor, ela não tinha mais um restaurante, ela era uma museóloga e tudo mais, mas foi feito um remake a partir da história do Jorge Amado.
Sim, eu acho essas coisas muito legais. Eu fico emocionado quando eu tô vendo um filme e toca lá no fundo Garota de Ipanema, a música mais executada. É incrível. Esse complexo de vira-latas, toca um pedacinho da música, a gente acha incrível. Que bobeira! Tem que tocar inteira. Tá funcionando. Não tá funcionando, gente? Peraí, foi. Agora foi. Eu tenho um exemplo sobre esse complexo. Eu visitei um museu, eu morei no Texas, eu visitei um museu em Houston, que é de ciências naturais, e tinha uma exposição sobre pedras preciosas. Acho que todo bom mineiro gosta de ver pedras preciosas. Eu fui ver, e a quantidade de samples, de amostras que tinha de Minas Gerais e do Brasil, e eu tirei foto de uma por uma, com a legenda, e eu trouxe tudo para colocar no Facebook e tudo mais, com orgulho de ver pedras preciosas brasileiras extraídas... Sendo roubadas. Sendo levadas, não. Sendo acreditadamente levadas, enfim. É maravilhoso ver isso. Você visita uma igreja em Portugal, qualquer lugar, senão que lindo. Tudo nosso. Ouro. Tudo nosso. Mas, enfim, nessa sua experiência de ter morado, né, feito intercâmbio durante 3 meses, em 7 famílias, como que deu tempo? É um dia em cada família. Não. Na verdade, eu morei lá... Foram 12 semanas, né, interagindo com as famílias, e já é uma proposta do programa da qual eu participei. Então, a gente é preparado para ou morar, às vezes, com 1, 2 famílias ao longo dos 3 meses, ou, às vezes, se mudar toda semana. Eu ainda tive a sorte que, para algumas famílias, eu pude voltar. Então, às vezes, foram 2 semanas intercaladas. E como era conviver com esse pessoal de perto? Maravilhoso e, ao mesmo tempo, muito desafiador. Porque eles podem ser pessoas não tão calorosas quanto nós, mas também podem ser muito calorosos. Eu tive exemplos de pessoas que... eu sei que você é brasileira, eu sei que os brasileiros a abraçam, eu sei que os brasileiros são carinhosos. Então, procuravam me acolher dessa maneira muito carinhosa. E também, Houston, o Texas, de uma maneira geral, é um estado muito acolhedor. Eu me senti em Minas em alguns momentos, especialmente quando eu achei pão de queijo congelado, mas legal. São famílias muito acolhedoras e que querem mesmo que você se sinta bem, que você se sinta bem-vindo. Então, você não viveu um choque cultural? Eu diria que só com uma família. Mas é interessante porque eles têm uma raiz mexicana. Então, eles têm talvez um choque cultural na vida deles também, sabe? Das culturas deles com a cultura americana. E aí, vivendo ali, acolhendo um brasileiro. Então, foi um desafio um pouco maior, eu diria. Falando em mexicanos, Bernardo viveu uma experiência, né? Você visitou algumas cidades e uma delas... Pois é porque... O centro de San Diego está a 15 minutos da fronteira do México. Você atravessa e vai para Tijuana. E é um choque grande porque Tijuana é uma cidade bem pobre, assim, e apenas um muro separa. Inclusive, eu vi uma cena assim, que foi chocante, que foi... A fila de imigração do México para os Estados Unidos é sempre muito longa. É normal ficar 3 horas esperando para você conseguir o guichê e poder entrar de novo. E quando eu fui a Tijuana a primeira vez, teve um mexicano que tentou atravessar correndo a fronteira, né, onde você fica ali... Tem os oficiais de imigração para verificar o passaporte. Obviamente, ele nunca ia conseguir fazer isso, então, imagino o desespero que ele estava, não sei, para visitar a família dele, alguma coisa assim. Essa parte foi um pouco chocante, assim. É triste, né, Sérgio? Porque muita gente vê os Estados Unidos como um sonho a ser realizado, né? O sonho americano. Começa-se normalmente pela Disney, né? A vontade de ir lá, de conhecer. A gente brinca que é o primeiro passo da internacionalização do jovem, às vezes, que tem condição de poder ir para Disney, é ir para lá. E aí, a Disney tem até, eu acredito, que um certo preconceito, achando que é um lugar de puro entretenimento, sem cultura nenhuma. Eu, particularmente, não concordo com isso de jeito nenhum. Inclusive, tem parques temáticos lá que são exclusivamente voltados para a cultura. Mas eu acho que antigamente o sonho do brasileiro era ir morar nos Estados Unidos para juntar um dinheiro e voltar para cá. Eu acho que hoje mudou um pouquinho do perfil de quem está indo para lá. Normalmente está procurando uma educação melhor, uma segurança. Às vezes está desanimado com a forma que o Brasil está sendo levado e aí quer ir para lá. Mudou um pouquinho isso aí. Mas eu acho que a influência dos Estados Unidos, na parte positiva disso, é que é um país que dá muita oportunidade, é um país que te investe muito em você e que tem-se um preconceito que não é um país de muita cultura, que a cultura está na Europa. Lógico que a história da Europa, da Ásia, é inegável, muito mais antiga, mas os Estados Unidos proporcionam também momentos de cultura muito fortes para quem visita, em Disney, Nova York ou várias outras cidades de lá. Você tocou em pontos muito importantes que eu quero continuar o papo daqui a pouco, depois do intervalo, que é
a existência de tantos museus como os Estados Unidos têm, né? Esse investimento em cultura, em educação que eles levam muito a sério e a gente às vezes não sabe. A gente tem preconceitos, não é verdade? Vamos ouvir mais agora de Aeroplane. Scar attention that I wish you saw. I saw a cast missing know it all. Close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely viewland. With the birds I'll share this lonely view. Now push me up against the wall, a young Kentucky girl and a push-up bra. Falling all over myself to lick your heart and taste your health, cause with the birds I'll share this lonely view. With the birds I'll share this lonely view. With the birds I'll share this lonely view. In a bathroom stall, a certain girl with a scarlet draw. Wave goodbye to my empires. With the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely girl. With the birds I'll share this lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside, but I'm not too brawling. All them sweet weed, cold and fall. I will make it to the moon if I had to crawl. With the birds I'll share this lonely view. With the birds I'll share this lonely view. With the birds I'll share this lonely